Olá, doutora, boa noite. Muito obrigada por participar aqui do Crimes para Dormir. Primeiramente, eu queria que a senhora se apresentasse, dissesse o que a senhora faz e o que a senhora é, por favor. Boa noite. Meu nome é Vanessa Alice, eu sou delegada de polícia já há 23 anos e meio. Atualmente eu estou na divisão policial de polícia especializada e coordeno a coordenadoria da Delegacia das Mulheres do Estado do Paraná. Que legal, muito legal o seu trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da Raquel Genofre. E a primeira pergunta é: quanto tempo que a senhora trabalhou no caso da Raquel e como foram esses anos de investigação? Eu entrei no caso da Raquel aproximadamente 15 dias após a morte dela, através de uma força-tarefa. Aí essa força-tarefa foi se dizimando e eu acabei então recebendo uma designação especial para presidir o inquérito que investigava a morte da Raquel. Trabalhei por volta de 3 anos nesse caso, mais ou menos isso, 3 anos. E depois disso, então, foi passado para a Delegacia de Homicídios. Na época, eu estava no COP, que é o Centro de Operações Policiais Especiais. Por que foi tão difícil elucidar o caso da Raquel? Veja, Gabriela, não havia nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nenhum indício, nada que nos pudesse remeter ao autor desse crime bárbaro. A única coisa que nós tínhamos era o DNA, né? Era o material genético que foi deixado no corpo da Raquel. Com esse material genético, nós teríamos que pegar o autor do crime, sem dúvida alguma. Por essa razão, nós prendemos muita gente, nós interrogamos muita gente, nós vimos muita gente, porém, o resultado do DNA sempre negativo. A senhora se recorda mais ou menos quantos suspeitos existiram no caso? Foram muitos, foram mais de 1.000 pessoas ouvidas e mais de 100 DNAs realizados, mais de 100 exames de DNA realizados. Houve alguma pessoa que vocês pensaram, não, é esse homem, é esse cara, ele que matou a Raquel? Sim, houve mais de uma pessoa. Inclusive, nós estivemos no estado, no Sergipe. Ele tinha saído de Curitiba há pouco tempo depois do crime. Saiu de uma forma assim bastante duvidosa, né? Abandonou o hotel, foi embora sem dar satisfação para ninguém. E nós conseguimos localizá-lo lá no estado do Sergipe, na casa da mãe. Ele, a princípio, relutou demais para fornecer material genético, inclusive pediu presença de advogado. Eu deixei uma equipe lá no estado e eu vim para Curitiba para continuar as investigações, e os álibis que ele tinha apontado, todos eles foram derrubados, ou seja, ele mentiu durante todo o depoimento que ele deu lá no estado de Sergipe. Mas, enfim, o DNA dele deu negativo também, com o encontrado no corpo da Raquel. Entendi. E por que o laudo positivo da comparação do DNA só chegou em 2019? Por que demorou 11 anos para vocês conseguirem achar um DNA positivo? Veja, Gabriela, na época nós estávamos formando um banco de dados de DNA, um banco de perfil genético. Em todos os estados. Alguns já tinham, outros estavam iniciando, outros estavam também formando, e assim foi. Em todos os estados, então, começaram a se formar esses bancos de perfil genético, de crimes sexuais, de crimes hediondos, né? E aí, o que aconteceu? Foi feito, então, um confronto entre os estados, tá? Das pessoas que tinham crimes sexuais. Então, um cidadão preso em São Paulo mandava o material para cá, para o Banco de Perfil Genético do Paraná. E nisso, então, acabou identificando o Carlos Eduardo dos Santos como o autor do crime da Raquel. Por isso demorou tanto, porque demorou bastante para se formar esses bancos de perfil genético. E como vocês chegaram até o Carlos Eduardo? Por que vocês, eu não sei como a pergunta correta fazer, mas por que vocês decidiram analisar o DNA dele? Como vocês chegaram até ele? Não foi só dele, ele estava preso já há algum tempo no presídio de Sorocaba. E entre
vários DNAs que foram remetidos para o Paraná de crimes sexuais, veio o dele também. E aí o dele testou positivo. E a senhora participou do interrogatório dele? Como que foi? Sim, eu participei dos 2 interrogatórios, embora eu não estivesse mais no caso, mas me foi pedido, eu fui convidada a acompanhar o interrogatório e acabei, então, eu mesma interrogando, devido ao conhecimento que eu tenho no caso. Uhum. E, a princípio, ele não quis falar, se reservava o direito de falar em juízo. Aí eu fui conversando com ele, e eu convenci, então, a me contar como foi e se... Ele acabou confessando o crime. De uma maneira, assim, bem fria, ele confessou o crime. Não demonstrou nenhum arrependimento ou ele disse por que ele fez isso com ela? Não, ele já tem outros crimes sexuais envolvendo crianças, né? Inclusive aqui no Paraná, depois que ele teria cometido o crime contra a Raquel, ele esteve em Mandaguari. Uhum. E lá ele tentou, com o mesmo modus operandi, atrair uma outra menina, uma outra criança, porém não deu certo. Mas foi da mesma forma, se dizendo do programa do Patati Patatá, convidando para participar. Então, dessa forma, ele acabava atraindo as crianças. Ele diz arrependimento, mas ele não demonstra arrependimento. Ele fala estar arrependido, mas ele não demonstra. Inclusive, durante o interrogatório, ele cria subterfúgios para fugir da responsabilidade dele no crime. Por exemplo, ele comentou comigo que a Raquel já estava morta quando ele teria cometido o ato sexual. E a Raquel não estava morta, a Raquel estava viva, né? Nós temos provas técnicas de que ela estava viva quando ela foi estuprada, violentada. Como que foi para a senhora, qual foi a sensação de finalmente descobrir o responsável pelo assassinato da Raquel e finalizar esse caso? Gabriela, foi assim como tirar um peso das minhas costas, porque foram anos, mesmo depois que eu já não estava mais no caso, muitas informações vinham para a gente, muitas denúncias, e a gente remetia para os colegas, eu acabava remetendo para os colegas, mas sempre procurando saber se tinha dado certo, se tinha encontrado o autor do crime. Então, eu nunca me separei do caso, assim, nunca desliguei o caso da minha vida profissional. Durante todos esses anos, eu sempre estive procurando solucionar esse caso para dar uma satisfação à sociedade, à família e a nós policiais também, né? Então, quando a gente chegou no resultado positivo do DNA, é como se tivesse tirado um peso das nossas costas. Eu imagino que sim. Vocês falaram, a senhora falou com a família, com a mãe dela, porque eu vi várias reportagens que a mãe dela batia na mesa e falava com vocês que a polícia, no caso, não estavam fazendo nada para encontrar o assassino, e depois ela pediu desculpas por ter falado dessas coisas. Vocês conseguiram conversar com ela? Eu não conversei mais com ela, Gabriela. Eu tinha muito contato com a mãe, com a tia, no período que eu estava presidindo o inquérito. Então, semanalmente, eu conversava com elas e passava tudo o que estava sendo feito. E depois, porque eu tinha, como eu falei no início, uma designação especial para isso, né? Aí, quando passou para os outros delegados, eles não estavam designados especialmente no caso, porque tudo que podia ser feito já tinha sido feito. Não havia mais nada que pudesse ser feito na área da investigação para chegar ao autor. Então, eu costumava dizer, o autor desse crime só vai aparecer com confronto de DNA. E foi o que aconteceu, porque em matéria investigativa não tinha mais o que ser feito. Então, não havia mais a necessidade de se ter uma designação especial. Então, ele se tornou um inquérito a mais nas unidades.
era trabalhado, né? Como toda denúncia que chegava era visto, era olhado, mas não era específico um delegado naquele caso. Entende? Então, acredito que por essa razão a família tenha dito que não estavam mais trabalhando no caso, mas nunca deixou de ser trabalhado esse caso, tanto por mim, né, durante o tempo que eu presidi, quanto pelos meus colegas. A senhora foi a que mais ficou por tempo na investigação da Raquel, né? Exato, eu fiquei por aproximadamente 3 anos trabalhando assim, dia a dia, finais de semana, no estado do Paraná, em outros estados. Eu estive em Santa Catarina, eu estive em São Paulo, eu estive em Sergipe, eu estive em várias localidades atrás. Cada denúncia que surgia, Gabriela, a gente ia atrás para tentar verificar a veracidade disso. Vocês tiveram vários apoios da Polícia de São Paulo, Santa Catarina, do Paraná inteiro, né? Porque ele agiu em diversos estados. Porque a gente tem a seguinte noção. Quando um autor de um crime desse comete um crime assim, é como se ele assinasse esse crime. Então, possivelmente, ele cometeria outro. Mas ele estava preso. E, em razão disso, ele acabou não cometendo, graças a Deus, outros crimes parecidos, né? Em algumas reportagens eu li que ele praticava abuso, crimes como roubo, receptação, desde 85. Em estelionato, ele se fazia passar por advogado, né? Ele tem vários crimes, vários modus operandi aí. E, além disso, o crime de pedofilia com a morte. Delegada, para fechar, o que a senhora tira de tantos anos nesse caso? Qual a sua reflexão sobre esse caso? E o que a senhora deixa de recado para quem está assistindo e acompanhou o caso da Raquel? Olha, primeiro, como eu falei, foi um caso assim na minha vida muito marcante, porque eu trabalhei assim com muito afinco, com muita decisão de pegar esse autor. Então, eu nunca parei de trabalhar nisso, mesmo sem ter designação, sem estar mais presidindo, a gente sempre continuava em cima para ver se conseguia encontrar. E a segunda questão, o que eu deixo de recado, né? É que eu acredito que não existe crime perfeito. Então, uma hora, o autor é descoberto. Seja através da investigação, seja através do perfil genético, mas uma hora o autor é descoberto, como foi descoberto depois de 11 anos, o autor do crime bárbaro que vitimou a menina Raquel Genofre. Delegada, muito obrigada pela sua entrevista. Quero parabenizar a senhora por ser parte desse caso, por fazer um trabalho magnífico de ir atrás, por nunca desistir da menina Raquel e por também estar sempre pensando nela, mesmo, como a senhora disse, não estando mais no caso. Então, parabéns e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom? Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.